queridos irmãos, uma boa noite a todos. É uma satisfação novamente estar aqui com vocês. Falo de um assunto que satisfaz muito a todos nós, que é falar de espiritismo, falar da vida, né? Que o espiritismo é um estudo da vida, da natureza, né? Tem sua parte filosófica, tem sua parte religiosa, mas a doutrina espírita nos explica a vida, como ela acontece, como nós passamos pela vida, na vida material, enquanto estamos encarnados, as nossas relações com o plano espiritual e quando nós já estamos no plano espiritual, porque vale a pena sempre lembrar que a vida é uma só. A nossa vida é uma só. Os estágios que nós passamos, encarnado e desencarnado, fazem parte de uma vida única, que nós somos únicos, nós somos indivíduos únicos e que temos uma vida eterna. Então, estarmos aqui no plano material, estudando, desenvolvendo, errando, acertando, da mesma forma que quando estamos viajando. Às vezes nós saímos da nossa região, da nossa cidade, nosso habitat, e fazemos viagens, fazemos incursões e voltamos, vamos e voltamos. Precisamos entender a vida como única, a vida espiritual. Essa vida material, segundo os espíritos, é uma vida secundária. A nossa verdadeira vida, nós espíritos. Nós temos fases na nossa evolução, desde a criação até a perfeição, nós temos fases. E a cada existência corporal, nós vamos acumulando conhecimento, fazendo amizades, desenvolvendo amores, que permanecem para a nossa vida. E a cada nova existência, nós temos oportunidades ímpares de melhorarmos a nós mesmos. Portanto, com a doutrina espírita, nós temos uma noção muito clara disso tudo. Claro que, quando ela se foca no Evangelho de Jesus, daquela sustentação de fé, de amor, mas o conhecimento, a ciência, isso é de forma muito importante para o nosso conhecimento. E, claro, a questão filosófica por causa das nossas relações com as pessoas. Até porque nada disso também está fora do Evangelho, não. O Evangelho, por se tratar de, muitas vezes, Jesus ter usado linguagem figurada, parábolas, foge à percepção de muitas pessoas, até influenciadas pelas doutrinas religiosas, pelos interesses diversos, pelos diversos interesses que aconteceram ao longo da história das doutrinas religiosas, às vezes deturparam alguma interpretação, mudaram algumas questões ditas por Jesus para satisfazer alguns propósitos imediatos de poder, principalmente de poder. Mas que, observado bem o Evangelho de Jesus, tem todas essas informações. Né? Todas essas informações que agora há 157 anos, a espiritualidade trouxe para todos nós o espiritismo, que nos dá essa noção mais precisa de tudo isso. E o nosso tema reencarnação permite divagações por diversos setores, porque a nossa vida é permanentemente alimentada por reencarnações. Nós estamos numa fase em que cada incursão na matéria é importante para o nosso desenvolvimento. E cada incursão na matéria é o que nós chamamos de reencarnação. É estar num novo corpo, um corpo que vai servir para esta existência, um corpo de acordo com as nossas necessidades, com os nossos propósitos, que vai servir sempre para atender aquilo que nós precisamos desenvolver. E aí, assuntos que eu leio, que eu estudo durante a semana, eu gosto de trazer aqui para a gente conversar, porque são informações primorosas que nós temos. E eu sei que
nem todas as pessoas se dedicam ao estudo continuado e disciplinado, no sentido de horário, de rigor de horário, do Espiritismo. Então, nós vamos aqui para bater algum papo. E hoje eu gostaria de falar da lei do progresso, que eu particularmente tenho uma afeição muito grande pela lei do progresso, pela sua precisão, pelo seu valor na compreensão do processo, do crescimento da humanidade. Que são 10 leis morais que o Livro dos Espíritos traz na sua parte terceira, das leis morais. E a lei do progresso, que talvez seja no livro uma das maiores, onde tem material muito importante, nos chama atenção para coisas muito importantes, né? da lei natural, das leis da vida. Né? Tem a lei natural porque Kardec questionou, por exemplo, da felicidade do ser humano. Se ao crescer moralmente, intelectualmente, moralmente, o homem abre mão da sua felicidade, que não seria melhor para o homem se permanecesse na ignorância, na infância? Não seria mais feliz? Porque nós já sabemos que na medida em que se desenvolvem as nossas capacidades de compreensão, nosso livre-arbítrio, desenvolve a nossa responsabilidade. Então, e a felicidade, muitas vezes, ela está atrelada à nossa liberdade. Ou melhor, quase sempre. Só que a compreensão de liberdade ela é muito ampla, porque quanto mais liberdade nós temos, mais responsabilidades nos exige para cumprir, para aprender essa liberdade. Porque a liberdade não é simplesmente ignorar os valores, as coisas importantes das outras pessoas, dos outros seres ou do mundo. É a nossa satisfação obedecidas às satisfações respeitadas às compreensões dos outros. Então, se no estado primitivo o homem seria mais feliz, é o que os espíritos responderam que seria a felicidade dos brutos. Ou seja, é como a felicidade de uma criança. Quem não tem conhecimento é feliz porque não sabe o que a vida realmente importa. Então, porque o conhecimento nos traz felicidade. As relações nos trazem felicidade. Mas o conhecimento nos traz obrigações. As relações nos trazem responsabilidade, reciprocidade. Então isso nos priva, isso tudo nos priva da nossa liberdade plena. Mas o que é liberdade plena sem a responsabilidade total? Então, são valores que nós aprendemos a desenvolver e só o desenvolvimento moral nos leva a isso. Porque o bruto, usando a expressão que os espíritos, a felicidade dos brutos, mas que valores ele respeita? Nós temos informações, pelo estudo de história, né, dos primeiros habitantes, onde as regras sociais não existiam, o respeito pelo próximo não existia, e às vezes valia para muitos a lei da sobrevivência. Ou seja, primeiro o meu, depois de ninguém, porque o importante era o indivíduo sobreviver. Nós já avançamos o bastante para compreendermos bastante de que a vida do homem é a vida social. Não existe felicidade para quem está sozinho. A felicidade ela é conquistada na parceria, né? na cooperação, no compartilhamento. Né? Então, essa felicidade é maior na medida que o espírito desenvolve. O espírito desenvolve aumentando suas responsabilidades. Porque o homem, segundo os espíritos nos dizem, ele nunca retrograda. O crescimento é contínuo e permanente. Desde que nós fomos criados, passamos por vários processos. Primeiro nos mundos primitivos. No nosso caso, agora no mundo de expiação e provas e futuramente nos mundos superiores, esse progresso é contínuo. É um progresso individual e que tem, naturalmente, a influenciação no progresso coletivo. A humanidade progride como um todo. E esse progresso
ele é permanente e às vezes lento. Só que a espiritualidade nos diz que, como o progresso é inexorável, quando esse progresso acontece de forma muito lenta, Deus intervém e faz com que fatos aconteçam para acelerar esse processo. Isso ele lança a mão de várias coisas. Uma delas é que as revoluções sociais, as revoluções morais vão se infiltrando na sociedade, vai criando valores, as sociedades vão começando a valorizar e, em algum momento, elas se rompem. E muitas vezes surpreendendo grande parte da civilização. Já vimos isso na história muitas vezes. E às vezes esse progresso vem em formas aparentemente desastrosas, como guerras, como revoluções sociais, vem também como manifestações da natureza, por meio de vulcões, por meio de desastres naturais. E aquele indivíduo menos informado, menos preparado moralmente, tende a entender que houve um desastre, Deus está castigando. Foi assim muito em épocas passadas, quando o homem acreditava em Deus, mas não um Deus vingativo, um Deus justiceiro, e que se vingava das atitudes da humanidade, trazendo traumas importantes, desastres, e destruía parte da civilização. Com o conhecimento mais apurado da espiritualidade, nós vamos perceber que esses desastres, esses dramas sociais, essas comoções coletivas, tendem a alavancar o progresso, embora haja perdas importantes no campo material. Mas não há renovação sem perdas. Outras duas importantes leis morais que nós aprendemos no Livro dos Espíritos são a lei de destruição e a lei de conservação, que justamente elas explicam melhor esses processos para que o progresso venha a acontecer. Então, quando se rompem essas revoluções, às vezes em forma de guerra, em forma de desastres sociais, para um sentimento materialista há uma perda muito grande. Mas quando se tem um conhecimento mais avançado, mais apurado pelo plano espiritual, nós percebemos que são intervenções importantes que a espiritualidade superior, atendendo aos propósitos divinos de revolucionar uma humanidade, acelerando o processo muitas vezes. Além disso, a divindade se utiliza de outros mecanismos. Por exemplo, infiltrar, essa palavra eu estou usando aqui agora, peço permissão para usar, infiltrar espíritos superiores na humanidade. Porque nós fazemos parte de uma humanidade, esse pedacinho da humanidade que habita o planeta Terra, né? que habita o planeta Terra, seja de encarnado, seja desencarnado, é um pedacinho da humanidade que está num processo ainda de crescimento no segundo estágio, usando a classificação que os espíritos deram para Kardec. Estando nós num mundo de expiação e provas, nós temos predominantemente uma sociedade, uma humanidade que ainda se compraz com o mal, que ainda se compraz com a vingança, com o ódio, com os rancores, sendo em sua minoria as manifestações de amor e de carinho. Embora existam, graças a Deus existem. Mas, em sua maioria, é um comportamento equivocado do mal. Então, uma das formas da divindade intervir nesse processo e às vezes até acelerar é infiltrando espíritos superiores que muitas vezes já nem habitam mais o planeta Terra e são trazidos com esse propósito para reencarnarem na Terra a fim de dar uma alavancada no progresso. E surgem esses espíritos em áreas muito diversas. Nós já tivemos grandes exemplos na área social, na área científica, na área do conhecimento de um modo geral, por meio de poetas, por meio de escritores, por meio até mesmo de políticos.
há nomes importantes na história que exerceram atividades políticas que marcaram sua época como se fosse uma alavancada no progresso da humanidade. Né? E aí nós tivemos grandes invenções no campo da ciência, principalmente. Foram descobertas que deram um importante passo da humanidade. Mas há também, às vezes, como a divindade é perfeita e se utiliza de mecanismos muito diversos, há também o progresso diante dos desastres. Por exemplo, as guerras que são ainda comuns num mundo de expiação e provas, numa civilização que ainda é muito materialista, onde valores morais inferiores predominam. Nas guerras são desenvolvidos projetos que alavancam a humanidade. Nós temos visto isso. Mais recentemente, durante a Primeira Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidos projetos mecânicos, projetos de tecnologia, que vieram a trazer, nos momentos de paz após a guerra, trouxeram progressos importantes para a humanidade. Porque a humanidade, de um modo geral, se desenvolve, isso está na questão 780 do Livro dos Espíritos, se desenvolve primeiro intelectualmente. Quando Kardec pergunta o que vem primeiro, o desenvolvimento intelectual ou o desenvolvimento moral. E os Espíritos dizem que o desenvolvimento intelectual precede o moral. Por quê? Porque o homem, de um modo geral, com o conhecimento, com a intelectualidade mais desenvolvida, ele tem condições de perceber a diferença entre o bem e o mal. E na medida em que isso vai percebendo intelectualmente, vai vendo que o mal vai trazer mais prejuízos para ele e para as outras pessoas, de um modo geral. Então começa a valorizar mais o bem. E com isso vai se desenvolvendo moralmente. Por quê? Por meio desse desenvolvimento que acontece o desenvolvimento moral. E nós começamos a observar assim, nós vemos que hoje em dia, nosso período de observação, vamos dizer assim, o que é a história recente, de 50 anos para cá, talvez, vamos pegar um exemplo da nossa sociedade brasileira nos últimos anos. Eu sou de uma época em que muitas das leis não existiam ainda. Nós temos hoje o que chamam de alguns estatutos, por exemplo, o Estatuto da Adolescência, da Criança e do Adolescente, né? Estatuto do Idoso, Lei de Defesa do Consumidor, Lei Maria da Penha, e leis importantes que hoje regulam o comportamento das pessoas. Claro que a inteligência e os fatos levaram alguns indivíduos, muitas vezes inspirados por espíritos benfeitores, perceber e criar mecanismos de defesa das categorias menos favorecidas, dos setores menos favorecidos. E aí, por exemplo, para que a sociedade tenha relações mais aperfeiçoadas, as relações de consumo, hoje, por exemplo, no Brasil, na Lei de Defesa do Consumidor, tem previsão para muitas situações que regulam essa relação entre quem compra e quem vende. Em torno de 20 anos atrás, daí um pouco mais, um pouco menos, nós temos o Estatuto da Infância e do Adolescente. Marco importante para regular muitas das relações da humanidade com as crianças. Nós hoje temos o Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha. E muitas vezes a pessoa pode perguntar, mas essas leis não são cumpridas ou não são totalmente cumpridas? Mas é um processo, a gente tem que admitir. As leis começam a existir, começam a regular essas relações. E na medida que a sociedade vai se desenvolvendo, elas vão tendo mais plenamente as suas ações desenvolvidas. E hoje já faz parte do nosso cotidiano ouvir falar dessas leis e muitas pessoas já respeitam, embora, convenhamos, ainda haja abusos no setor. Mas nosso tempo está acabando e esse assunto não se esgotou. Logo voltamos ao assunto, que esse assunto do progresso requer ainda muito bate-papo nosso.
Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Um abração a todos.